Oi, gente. Pois é, Bolsonaro falar bobagem, a gente já está acostumado. Mas, dessa vez, gerou uma mega reação, hashtag, e várias entidades se manifestaram. E eu quero refletir sobre o impacto que isso pode ter. Porque esse tipo de declaração desastrosa começa a bloquear Bolsonaro não só nas pessoas que ele atinge, quando ele falou do negócio da HIV, mas em toda uma comunidade, em pessoas familiares da pessoa atingida. Então, por exemplo, se você conhece alguém ou algum familiar, algum conhecido que foi pessoalmente atingido por isso, você já fica com... Existe uma tendência por solidariedade humana a ganhar ojeriza a Bolsonaro. Então, a gente repercutir isso, inclusive aqui no canal e em outros espaços, como notícias negativas a Bolsonaro, isso é importante porque vai criando gradualmente, acumulando uma narrativa bem negativa sobre ele, o que pode chegar a ter um resultado eleitoral. Esse é um processo gradual, mas tem valor sim. Então é por isso é importante a gente repercutir esse tipo de notícia, não é? Bem, vocês já devem estar sabendo do que ele falou sobre o pessoal que tem HIV, né, sugerindo que eles são despesa para todos os brasileiros, mas talvez você não saibam todos os detalhes da reação e eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. O canal aqui é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se, sempre no comentário fixado, no final do comentário, tem nossas fontes. Tem muitas pessoas que perguntam link, onde está o link, é sempre no final do comentário fixado. Eu acho que as pessoas não escutam essa parte do vídeo, não é? Bem, Bolsonaro afirmou que pessoas com HIV são uma despesa para todos no Brasil. E as pessoas com HIV e simpatizantes, né, usaram a hashtag Eu Não Sou Despesa para criticar a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, né? Ele estava numa conversa com a imprensa enquanto defendia a abstinência sexual, quer dizer, eu não vou reativar a conversa sobre abstinência sexual, eu já falei sobre isso aqui, da Damares e tal, né? E aí ele citou o jornalista Alexandre Garcia, apoiador declarado do presidente. Ele disse: o próprio Alexandre Garcia, ele fala que a esposa dele, que é a obstetra, atendeu uma mulher com o primeiro filho com 12 anos, outro com 15. E no terceiro que a esposa dele atendeu, ela já estava com HIV. Uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil, declarou. Enfim. A afirmação do presidente gerou repercussão em entidades que defendem pessoas que vivem com HIV. Coletivos ligados ao tema classificaram a declaração como desrespeitosa, superficial e preconceituosa. Estou fungando um pouco, peço até desculpa para vocês, né? Acho que foi o ar-condicionado aqui de casa. A hashtag Eu Não Sou Despesa foi usada diversas vezes nas redes no final da quarta-feira e na quinta. A campanha foi promovida pelo Conselho Nacional de Saúde, que afirma que a iniciativa teve apoio de ativistas, estudantes, aposentados, jornalistas, assistentes sociais, advogados, médicos, atores e diversos outros cidadãos e cidadãs que defendem o Sistema Único de Saúde contra o estigma, o preconceito e a discriminação. Ou seja, o pessoal da área de saúde, e eu fico muito feliz com isso, agora estão se unindo para... Primeiro foi a educação, né? Agora o setor saúde está se unindo para criticar, aproveitaram essa fala desastrosa para isso, né? Por meio da hashtag, diversas pessoas criticaram duramente a declaração de Bolsonaro. Olha só o que disse um. Eu me senti profundamente ofendido. Não bastava ele ter dito anteriormente que o Estado não deveria arcar com o tratamento de quem contrai o vírus na bandalheira. Agora eles nos taxam como meras despesas de governo, afirmou Beto Volpe, de 58 anos, ativista e escritor. A afirmação dele sobre uma declaração anterior do presidente é uma referência a uma entrevista de Bolsonaro deu em 2010 ao programa CQC, na qual então o deputado federal disse que uma pessoa que vive uma vida mundana depois vai querer cobrar do poder público um tratamento que é caro. Nas redes, Beto, que vive com HIV há mais de 30 anos, adotou a mensagem Eu Não Sou Despesa e citou que paga impostos há 43 anos. Será que ele pensa o mesmo das pessoas com câncer, cardiopatias e outras patologias? Ou somente ele pensa assim das pessoas que afrontam as ideias retrógradas dele?
Aí vem a reflexão sobre tratamento não é esmola. A Secretaria Nacional de Informação e Comunicação na Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, Vanessa Campos, também usou a hashtag para criticar o presidente. Olha só o que disse a Vanessa Campos. A saúde das pessoas que vivem com AIDS é um direito garantido pela Constituição. Dizer que somos despesas é distorcer informações e manipular a opinião pública. Com indignação que vemos esse retrocesso e discriminação. Investir em saúde é investir na vida, escreveu a ativista que também vive com HIV há 3 décadas. A declaração de Bolsonaro foi repudiada pela Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Os parlamentares avaliaram que a fala do presidente foi extremamente desrespeitosa. Movimentos nacionais relacionados a pessoas que vivem com HIV emitiram um comunicado contra as falas de Bolsonaro. Olha só o comunicado. As declarações ofendem e rotulam quase 1 milhão de cidadãos e cidadãs nessa situação, além de seus familiares, amigos e entorno social. É o que eu falava. Ele vai queimando o entorno dessas pessoas. Percebam isso, né? Não podemos tolerar que, depois de décadas de conquistas e a luta contra a discriminação, discursos ancorados em preceitos equivocados e preconceituosos potencializem estigmas e processos de exclusão social ainda presentes no cotidiano das pessoas que vivem com HIV/AIDS no Brasil. Esse é um trecho da nota divulgada pelos movimentos sociais Articulação de Luta contra a AIDS, Rede de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, Movimento das Cidadãs Soropositivas e Rede de Positivas, e Rede de Mulheres Travestis e Transsexuais, enfim. E aí tem outras entidades, eu não vou ficar citando todas, né? O representante da Articulação Nacional de Luta contra o HIV, Moisés Toniolo, também aderiu ao movimento e disse: os direitos sociais são cláusulas pétreas e, portanto, não se pode retirar ou retroceder por interesses pessoais ou do governo, pois são políticas sociais cujo financiamento provém dos impostos pagos por todos os cidadãos. Disse Moisés à BBC News Brasil. O tratamento não é um favor ou uma esmola que o Estado pode ou não pode conceder. É um dever que deve ser dado para zelar pela saúde de seu povo, completa Moisés. Enfim, vocês podem estar pensando assim, André, mas ele está falando com a base dele e tal. Gente, a AIDS, embora tenha inicialmente acometido muito a comunidade LGBTQ, há muito tempo ela já saiu de estar apenas nessa comunidade. Se tornou uma chaga das sociedades espalhadas pelo mundo. E, ao fazer isso, ele se enfrenta com as pessoas HIV positivo, se enfrenta com pessoas que são simpatizantes, organizações de saúde, quer dizer, é um enfrentamento multifatorial, assim, ele tem muitas frentes e ele acaba se queimando. Aí algumas pessoas podem pensar, mas com esse pessoal ele já estaria queimado. Não necessariamente com todo mundo. E isso vai criando uma massa crítica cada vez maior de intolerância com relação ao Bolsonaro. A intolerância dele para com essas pessoas vai criando uma intolerância germinando na sociedade. E a gente repercutir isso vai expandindo e vai mobilizando as pessoas contra a agenda do Bolsonaro, que essa fala e esse tipo de perspectiva é um exemplo. Talvez por ele pensar assim que ele cortou tão severamente educação e saúde. Eu já abordei em um vídeo anterior que a educação recebeu um corte de 16% e a saúde recebeu um corte de 4%, sendo que a saúde, até mais do que a educação, embora a educação seja subfinanciada, a saúde, o SUS, sofre com subfinanciamento crônico terrível há décadas. Então, quando você corta na saúde, você corta de uma área onde já existe uma situação deficitária terrível. Então, nós precisamos também apontar isso também e conectar a fala dele com relação a pessoas com HIV, conectar essas falas desastrosas, insensíveis, desrespeitosas com a política de Estado que é contrária aos direitos sociais para mobilizar toda a classe trabalhadora e para expandir a solidariedade não só com as pessoas com HIV, mas com os familiares dessas pessoas, com os amigos, com o entorno social e com as organizações que ajudam essas pessoas. E não só HIV, mas outras patologias também. Outras doenças também. Enfim,
Eu acho que tem esse grau de importância e pode contribuir decisivamente para a gente ir criando os mecanismos de minar o bolsonarismo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o bolsonarismo, porque, na verdade, muito se diz que o Bolsonaro não tem uma visão clara, é uma pessoa, enfim, com baixíssimo nível intelectual, e tudo isso é verdade, mas eu acredito que, independentemente do Bolsonaro, uma certa visão reacionária brasileira, que mistura conservadorismo cultural com políticas liberais e destruição de direitos, ele meio que surfou numa onda e está ajudando a consolidar essa onda, apesar da incompetência intelectual que ele tem aí, e teórica, ou nenhuma competência, melhor dizendo. Mas vai se formando em torno dele esse casamento esdrúxulo, e existe um núcleo que defende essas ideias, que defende essa combinação do conservadorismo cultural com políticas liberais, mesmo que isso não tenha muita organicidade, mesmo que isso esteja ainda com alto grau de confusão e de imprecisão. Não é? E eu vou expandir sobre isso em um vídeo futuro. Não é? Enfim, o que eu tinha para dizer sobre isso era o que eu já falei aí, né? E eu quero estressar isso com vocês, insistir, repetir mesmo. Nós precisamos desse tipo de repercussão, desse tipo de notícia, porque isso vai minando gradualmente. Quando esse tipo de coisa chegar nos familiares, nos amigos, nos conhecidos, de pessoas com HIV, elas vão, pô, que cara insensível, que cara grosseiro. Isso vai criando um germe de uma resistência na mente dessas pessoas em relação ao Bolsonaro. E isso pode abrir a possibilidade dessas pessoas ouvirem também que ele corta direitos sociais, que cortou da educação e da saúde. Será que a nossa população concorda com cortes em educação e em saúde? Isso não é opinião, são fatos. Então você tem que usar esse tipo de notícia para introduzir depois essas questões de política pública, que estão interrelacionadas. Repare, ele percebe essas pessoas como despesa e está cortando na área de saúde porque ele não valoriza essas áreas. Você valoriza? Se você valoriza, você não pode votar nele. Pouco importa a sua religião, pouco importa a sua visão cultural. Diante de uma questão muito mais grave, muito mais emergencial, é o atendimento às suas necessidades de saúde e o funcionamento das escolas que são o futuro dos seus filhos. Isso é muito estratégico. A gente tem que pensar estrategicamente, gente. Enfim, era isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe toda essa coisa boa. Tchau, tchau.